O brasileiro cresce ouvindo a mesma frase desde criança: dinheiro é difícil. E essa frase não é só um comentário, ela é uma programação. Ela entra na sua mente antes mesmo de você aprender a fazer conta. Enquanto você ainda está aprendendo a escrever o próprio nome, o sistema já está te ensinando que dinheiro é algo que escapa, que falta, que nunca sobra. E quando você cresce acreditando nisso, tudo o que você faz na vida financeira é tentar sobreviver, não construir, não planejar, só sobreviver. Durante décadas, o Brasil passou por planos econômicos, moedas que mudaram de nome, inflação fora de controle, confisco, crises, promessas quebradas. Cada uma dessas fases deixou uma cicatriz psicológica na população. O brasileiro aprendeu a gastar rápido, porque amanhã o dinheiro podia não valer nada. Aprendeu a desconfiar do futuro, porque o futuro sempre parecia instável demais. E quando uma sociedade inteira vive com medo do amanhã, ela passa a tomar decisões que só fazem sentido hoje. É assim que o consumo impulsivo nasce, não por luxo, mas por insegurança. Você não foi ensinado a guardar dinheiro, você foi ensinado a gastar antes que ele perca valor, a usar crédito, a parcelar, a trocar tempo de vida por boletos. E isso não aconteceu por acaso. Um sistema endividado é mais fácil de controlar. Pessoas que vivem correndo atrás de contas não têm tempo para pensar, para questionar, para planejar. Elas só reagem, trabalham, pagam, consomem, dormem, repetem. E nesse ciclo, o dinheiro nunca é um instrumento de liberdade. Ele vira uma coleira invisível. É por isso que a maioria das pessoas acha que guardar dinheiro é coisa de rico, porque elas só veem o resultado final, não o processo. Elas veem alguém com patrimônio e acham que aquilo começou grande, mas nenhuma riqueza começa grande. Toda construção começa microscópica. O problema é que o brasileiro foi treinado a desprezar o pequeno. Se não dá para guardar 100, então não guarda nada. Se não dá para investir 1000, então não investe nada. E assim, o zero vira um hábito. É nesse ponto que entra a regra do 1%. Ela parece pequena demais para ser levada a sério. E é justamente por isso que ela é poderosa. Guardar 1% do que você ganha não é uma estratégia financeira. É uma estratégia psicológica. É um choque de identidade. É você dizendo para o seu cérebro: eu sou o tipo de pessoa que guarda dinheiro, mesmo quando não sobra. Você não está acumulando valor, você está acumulando caráter financeiro. Quando você separa 1% do que entra, você cria uma fronteira, uma linha invisível entre o que pode ser gasto e o que não pode. E o cérebro respeita limites quando eles são claros. A maioria das pessoas não tem limites financeiros. Elas gastam tudo que chega, porque tudo parece disponível. Mas quando você define que uma parte não é negociável, algo muda por dentro. Você deixa de ser alguém que apenas reage às contas e começa a ser alguém que toma decisões. O mais interessante é que esse 1% quase não dói. Ele é pequeno o suficiente para não gerar resistência. E é exatamente assim que hábitos poderosos nascem. Não é com grandes promessas, é com ações tão simples que o cérebro aceita repetir. A regra do 1% não serve para enriquecer rápido. Ela serve para te transformar em alguém que constrói patrimônio no longo prazo. Porque o verdadeiro problema nunca foi o salário. O problema sempre foi a ausência de um sistema interno. A maioria das pessoas vive sem método. Recebe o dinheiro e deixa ele decidir o que vai acontecer. Não existe estratégia, não existe direção, existe só reação. E quem vive reagindo ao dinheiro nunca vai dominá-lo. Você foi treinado para trabalhar pelo dinheiro, não para fazer o dinheiro trabalhar por você. Foi treinado para pagar juros, não para receber, para parcelar, não para acumular, para consumir, não para investir. Isso não é uma falha individual, é um projeto social. Um país onde a maioria vive endividada movimenta bancos, cartões, financeiras, varejo, impostos, mas não forma cidadãos financeiramente livres, forma sobreviventes. E o sobrevivente não pensa em futuro, ele pensa em passar o mês, ele pensa em pagar a próxima conta, ele pensa em não entrar no vermelho. Mas quem vive assim nunca entra no verde, nunca cria margem, nunca cria folga, nunca cria poder de escolha. E sem poder de escolha, você não vive,
Você apenas existe. A regra do 1% começa a quebrar esse ciclo de dentro para fora. Porque antes de mudar o extrato bancário, você precisa mudar a mente. Quando você guarda esse pequeno percentual, você está treinando seu cérebro a respeitar o futuro. Você está dizendo que existe um você de amanhã que importa, que merece receber algo, que não vai ser sempre sacrificado pelo impulso do presente. E isso entra em choque direto com um modelo econômico que empurra consumo o tempo todo. Promoções, anúncios, crédito fácil, parcelamento sem juros. Tudo isso é feito para te convencer de que gastar agora é sempre melhor do que guardar. Mas ninguém te diz que cada compra emocional é uma transferência de poder, do seu futuro para o seu presente. Você troca tranquilidade futura por prazer imediato. Troca liberdade por conforto momentâneo. Troca patrimônio por status temporário. E faz isso sem perceber, porque ninguém te ensinou a enxergar dinheiro como poder acumulado no tempo, só como algo que entra e sai. A regra do 1% é o começo da virada, porque ela cria uma ruptura silenciosa. Ninguém vê, ninguém aplaude, mas você sabe. Você sabe que uma parte do seu dinheiro não pertence mais ao consumo. Ela pertence à construção. E quando essa identidade se instala, ela começa a crescer sozinha. O 1% vira 2, o 2 vira 5, o 5 vira 10. Mas isso só acontece depois que a mente muda. Antes disso, qualquer valor maior gera sabotagem. A pessoa tenta guardar muito sem ter estrutura psicológica e depois desconta tudo em um fim de semana. O problema nunca foi a conta bancária, sempre foi a relação emocional com o dinheiro. Você não foi ensinado a ver dinheiro como ferramenta. Você foi ensinado a ver dinheiro como alívio. E quando o dinheiro vira alívio, ele nunca vira construção. Ele só serve para anestesiar o estresse de uma vida sem controle. A regra do 1% devolve o controle. Pouco, mas devolve. Ela te tira da posição de refém e te coloca, pela primeira vez, na posição de comandante. E é aqui que começa a mudança real. E quando você começa a mudar por dentro, o mundo ao seu redor começa a parecer diferente. As mesmas propagandas, os mesmos bancos, os mesmos convites ao consumo continuam ali. Mas agora você não reage igual. Porque a regra do 1% não muda só o que você faz com o dinheiro. Ela muda como você enxerga o jogo. Você começa a perceber que o sistema não é feito para te enriquecer. Ele é feito para te manter girando dentro dele. O Brasil é um país onde o crédito é tratado como solução, não como armadilha. Quando falta dinheiro, a resposta padrão é parcela. Quando aperta, a solução é cartão. Quando o mês estoura, vem o empréstimo. E assim o brasileiro não resolve o problema. Ele empurra o problema para o futuro, com juros. Isso cria uma sociedade inteira vivendo sempre um passo atrás do próprio salário. E quem vive um passo atrás nunca alcança nada, só corre. Enquanto isso, quem entende o jogo faz o contrário. Ele transforma renda em reserva, reserva em investimento, investimento em patrimônio, patrimônio em poder de escolha. Não é mágica, é estrutura. Mas essa estrutura começa num lugar que ninguém quer olhar. No comportamento, na disciplina invisível que ninguém vê no Instagram, na renúncia que não gera aplauso. A regra do 1% é a primeira renúncia consciente. É você dizendo não para o impulso e sim para o futuro. É pequeno demais para mudar sua vida hoje, mas grande o suficiente para mudar quem você é. E quando você muda quem você é, suas decisões mudam sozinhas. Você começa a perceber que o problema não é ganhar pouco. O problema é nunca reter nada, porque quem nunca retém, nunca acumula. E quem nunca acumula, nunca sai do lugar. O dinheiro entra e sai como água numa peneira, e você passa anos trabalhando sem ver resultado nenhum além de boletos pagos. A regra do 1% cria a primeira parede nessa peneira. Ela não segura tudo, mas começa a segurar algo, e isso é o suficiente para mudar o fluxo da sua vida financeira, porque agora parte da sua energia fica no seu lado do jogo. Com o tempo, você começa a sentir algo novo, segurança, não porque você ficou rico, mas porque você deixou de estar totalmente exposto. Você não depende mais 100% do próximo salário. Você tem uma base, mesmo que pequena. E base é poder, base é estabilidade, base é o que permite pensar além do mês. E aqui entra a geopolítica do dinheiro. Países ricos não são ricos porque têm mais recursos. Eles são ricos porque acumulam. Eles transformam produção em reserva, reserva em investimento, investimento em poder. Já países pobres consomem tudo o que produzem. Não criam colchão, não criam máquina,
margem, vivem no limite. Exatamente como a maioria das pessoas, o comportamento do indivíduo reflete o comportamento do país. Um país sem reserva entra em crise com qualquer choque externo. Uma pessoa sem reserva entra em desespero com qualquer imprevisto. O padrão é o mesmo, só muda a escala. Quando você aplica a regra do 1%, você está fazendo em miniatura o que países fortes fazem em grande escala. Você está criando soberania financeira pessoal, um território seu que não depende totalmente do sistema. E isso muda sua postura. Você deixa de aceitar qualquer coisa, de tolerar qualquer abuso, de viver com medo constante, porque agora existe um plano B em construção. Mesmo pequeno, ele existe. E quem tem plano B não se ajoelha fácil para o plano A. Com o tempo, você começa a ver oportunidades onde antes só via consumo. Você começa a pensar em investir, não em comprar, em construir, não em ostentar, em crescer, não em parecer. E essa mudança é profunda, porque ela não é estética, ela é estrutural. A maioria das pessoas quer parecer rica, poucas querem se tornar ricas, porque se tornar rico exige atravessar uma fase invisível, silenciosa e chata, a fase da construção sem reconhecimento. A regra do 1% te coloca nessa fase. Ela é o primeiro tijolo de um prédio que ninguém vê, mas que um dia sustenta tudo. E quando você soma isso ao longo do tempo, o efeito é brutal. Não por causa do valor, mas por causa da consistência. Porque o dinheiro respeita quem é consistente. O mercado respeita quem pensa no longo prazo. O sistema recompensa quem não vive no impulso. Você começa com 1%, depois percebe que dá para viver com 99%, depois com 95%, depois com 90%. E quando você chega nesse ponto, você já não é mais o mesmo. Você não é mais refém do salário. Você é o gestor da sua própria vida financeira. E é aqui que a regra do 1% deixa de ser técnica e vira identidade. Você não guarda mais dinheiro porque tem que guardar. Você guarda porque isso é quem você é. Você é alguém que constrói, que respeita o futuro, que não vende amanhã por hoje. O sistema vai continuar tentando te puxar para baixo. Vai continuar oferecendo atalhos, dívidas, prazeres rápidos, status vazio. Mas agora você enxerga. Agora você entende que cada escolha é uma troca e que toda troca tem um preço. Ou você paga com dinheiro hoje, ou paga com liberdade amanhã. A regra do 1% é o começo da liberdade. Não porque ela te deixa rico, mas porque ela te tira da ignorância financeira. Ela te devolve o volante da sua própria vida. Você para de ser passageiro e vira motorista. E quando você dirige sua própria trajetória financeira, não importa de onde você saiu, importa para onde você está indo. E é assim que o brasileiro comum deixa de ser estatística e começa a virar exceção.